algo se detém na floresta. Não há som prévio, não há movimento visível que o anuncie. A floresta de Teca leva horas produzindo os mesmos ruídos. Cigarras, vento entre as folhas altas, o chamado distante de um cervo que ainda não carrega urgência. E então, de repente, o silêncio. Os pássaros param de cantar. Os cervos erguem a cabeça. Algo que os humanos demoraríamos vários segundos para detectar, algo que se move entre as sombras com fluidez excessiva para o tamanho que tem, ativou um mecanismo de alarme que leva milhões de anos sendo refinado na selva indiana. O tigre de Bengala pesa entre 180 e 250 quilogramas. Tem o corpo mais musculoso de todos os felinos vivos. Pode saltar mais de 8 metros na horizontal a partir de posição estática e atingir 60 km por hora num sprint curto. E com tudo isso, com toda essa massa e essa potência, move-se entre as árvores sem produzir praticamente nenhum som. Durante os primeiros 50 metros de aproximação a uma presa, o tigre coloca cada pata com uma precisão que os estudos de locomoção descrevem como deliberada. A pata traseira cai exatamente no espaço que deixou a pata dianteira, evitando galhos secos, folhas crocantes, qualquer superfície que produza ruído. O corpo se mantém baixo. A cabeça, quieta. Apenas os olhos se movem, calculando a distância. A 25 metros, o grupo de cervos que pasta na clareira ainda não o viu. A 15, um deles ergue o focinho. O ar traz algo. O tigre dispara. O que acontece nos 3 segundos seguintes ocorre rápido demais para que o olho processe com precisão. Há uma explosão de movimento, um grito do cervo, uma nuvem de poeira e capim amassado. Quando a poeira baixa, o tigre está deitado junto à sua presa com as mandíbulas fechadas sobre a garganta, aplicando a pressão necessária para interromper a circulação até o cérebro. A morte chega em menos de 1 minuto. Bem-vindos à Índia selvagem, ao subcontinente que concentra em 3 milhões de quilômetros quadrados mais de 80 mil espécies animais conhecidas, 12 das quais são classificadas como grandes predadores, e onde a relação entre caçador e caçado se produz há gerações com uma intensidade que poucos ecossistemas do planeta igualem. A pergunta que este lugar coloca tem 2 faces. Uma é visível em cada caçada. Quem tem mais? Mais força, mais velocidade, mais tamanho. A outra é a que a floresta responde devagar, em anos e gerações. Quem dura? O tigre de Bengala é o maior predador terrestre da Ásia e o felino de maior peso vivo no planeta, mas sua posição no topo da cadeia trófica indiana leva décadas, sendo mais precária do que seu tamanho sugere. No início do século XX, a população de tigres na Índia superava os 40 mil indivíduos. No final dos anos 60, havia caído para menos de 2 mil. A caça furtiva, a perda de habitat e a redução das presas disponíveis haviam comprimido a distribuição do tigre a fragmentos do que fora seu território histórico. O Projeto Tigre, lançado em 1973 pelo governo indiano, foi a resposta. Reservas protegidas, proibição da caça, financiamento para os guardas-parque. Nos anos seguintes, a população começou a se recuperar. As últimas estimativas disponíveis situam a população indiana em mais de 3.300 indivíduos, o maior número de tigres selvagens que existe em qualquer país do mundo. 3.300 tigres num território de aproximadamente 3 milhões de quilômetros quadrados de superfície total, embora a distribuição real esteja concentrada em reservas e corredores que somam uma fração disso. A densidade média não diz nada sobre a pressão que cada tigre exerce sobre o território que patrulha, que pode superar os 100 quilômetros quadrados nos machos adultos, nem sobre os conflitos que essa concentração gera com as comunidades humanas que vivem nas bordas das reservas. Mas o tigre, dentro das reservas, faz o que há milhões de anos vem fazendo. O leque de presas do tigre de Bengala inclui praticamente tudo que tem massa suficiente para justificar o gasto energético da caça: cervos chital, sambar, nilgai, javali, gaur e até ocasionalmente elefantes jovens ou rinocerontes. A flexibilidade na dieta é uma das razões pelas quais o tigre pode persistir em ecossistemas com diferentes composições de fauna. Quando os cervos escasseiam, o tigre muda para javali. Quando o javali escasseia, busca presas menores. O generalismo dentro da categoria de carnívoro grande
lhe dá uma resiliência que os especialistas estritos não têm. A taxa de sucesso na caça do tigre está entre 10% e 25%, segundo os habitats e as condições. Cada caçada bem-sucedida, dependendo do tamanho da presa, pode alimentar o tigre por vários dias. Nesse intervalo, a carcaça atrai carniceiros que o tigre tolera ou expulsa conforme a situação. Abutres que se aproximam pelo ar, chacais que esperam no perímetro, leopardos que tentam roubar partes da presa quando o tigre se afasta. O leopardo e o tigre compartilham o habitat em várias reservas da Índia, e essa coexistência produz uma das dinâmicas de competição entre grandes felinos mais estudadas do mundo. O leopardo é menor, mais ágil, mais versátil no uso do terreno e capaz de içar carcaças para as árvores para colocá-las fora do alcance do tigre. Nos setores onde ambas as espécies convivem, o leopardo adapta sua atividade para evitar os períodos e lugares onde o tigre está mais ativo. A competição direta, quando ocorre, quase sempre é perdida pelo leopardo por diferença de tamanho, mas a competição direta é menos comum do que a densidade de ambas as espécies faria supor, porque o leopardo leva muito tempo aprendendo a não buscá-la. A Índia tem outro predador cuja biologia produz nos investigadores uma mistura de admiração e algo que se parece com desconforto. Mais de 4 metros de comprimento nos exemplares adultos grandes. Um sistema de veneno que os toxicologistas consideram o mais sofisticado entre as serpentes. E uma história evolutiva que, em determinados setores da floresta indiana, cruza, inevitavelmente, com a do tigre. A cobra real é a serpente venenosa mais longa do mundo. Os exemplares excepcionais podem superar os 5 metros, mas a média adulta está entre 3 e 4 metros e um peso de entre 6 e 9 quilogramas. Vive principalmente nas florestas úmidas do sul e nordeste da Índia, no Sri Lanka, no sudeste asiático, em ambientes onde a densidade de outras serpentes, que são sua presa principal, é suficientemente alta para sustentá-la. A cobra real come principalmente outras serpentes, pítons, cobras de menor porte, víboras, cobras de ratazana. A especialização em ofidiofagia, a predação sobre serpentes, tem consequências sobre sua própria biologia. A cobra real desenvolveu uma resistência parcial ao veneno das espécies que caça, o que lhe permite manipular e consumir presas que matariam qualquer outro predador de seu tamanho. O veneno da cobra real é uma neurotoxina pós-sináptica que atua bloqueando os receptores de acetilcolina nas junções neuromusculares. O resultado é a paralisia progressiva da musculatura, começando pelos músculos faciais e continuando pelos músculos respiratórios. A morte, na ausência de tratamento, chega por falência respiratória num período que pode ir de 15 minutos a várias horas, dependendo da quantidade de veneno inoculada e da massa corporal da vítima. Uma cobra real adulta tem reservas de veneno suficientes para matar um elefante adulto. Isso não é um dado teórico. Há registros documentados de elefantes mortos por mordedura de cobra real no nordeste da Índia, embora esses casos sejam raros e geralmente envolvam mordeduras em zonas de alta vascularização como a tromba ou os pés. O que torna a cobra real singularmente diferente da maioria das serpentes venenosas é uma combinação de atributos que os pesquisadores de comportamento de serpentes levam décadas tentando caracterizar com precisão: inteligência, territorialidade e cuidado parental. A cobra real reconhece os indivíduos humanos com quem tem contato frequente. Em estudos realizados com populações de cobras reais em cativeiro e semicativeiro, os animais mostram respostas diferenciadas a pessoas distintas, sendo mais receptivos com os cuidadores habituais e mais defensivos com pessoas desconhecidas. A capacidade de distinguir indivíduos é algo que a maioria dos répteis não possui em grau detectável. A territorialidade da cobra real macho durante a época de reprodução produz alguns dos encontros mais elaborados registrados entre répteis. Combates rituais onde os dois machos se elevam na vertical, cada um tentando pressionar a cabeça do outro em direção ao chão, sem morder, sem usar o veneno, até que um cede e se retira. O combate pode durar de minutos a várias horas. O vencedor não destrói o perdedor. Basta ter dominado. O cuidado parental é o traço mais inesperado. A cobra real fêmea constrói um ninho,
algo que as serpentes em geral não fazem, acumulando folhiço com as dobras do corpo até formar uma estrutura de entre meio metro e 1 metro de altura. Deposita os ovos na câmara inferior e se enrola sobre a câmara superior, onde permanece durante os 60 a 80 dias de incubação, defendendo o ninho de qualquer intruso. Quando os ovos estão próximos de eclodir, a fêmea abandona o ninho. Os pesquisadores acreditam que ela o faz para evitar devorar os filhotes ao saírem, pois naquele ponto o instinto de predação sobre serpentes poderia se ativar. Uma fêmea que jejua durante 2 meses e depois se afasta de seus próprios filhotes para não os devorar. Em termos de comportamento parental entre répteis, é difícil encontrar algo mais elaborado. O encontro entre um tigre e uma cobra real é um daqueles eventos que ocorrem com frequência suficiente no habitat compartilhado para que haja registros documentados, mas com rareza suficiente para que cada caso seja analisado em detalhe pelos pesquisadores que os estudam. Ambas as espécies ocupam a mesma floresta úmida do sul da Índia e do Nordeste. Ambas são ativas em condições similares. E ambas são, em seus respectivos domínios, predadores de primeira ordem. O que acontece quando se encontram depende das circunstâncias do encontro e das dimensões relativas dos indivíduos envolvidos. Um tigre adulto que detecta uma cobra real pequena ou média tem poucas razões para interagir com ela. A serpente não representa uma presa de tamanho suficiente para justificar o risco de uma mordedura, e o tigre tem instinto suficiente para reconhecer o perigo. Os comportamentos documentados nessas situações mostram tigres que contornam a cobra à distância prudente, a observam por um tempo e se afastam. A situação muda quando a cobra real é grande e o tigre, por alguma razão, se encontra perto demais antes de ter detectado a serpente. A cobra real, em posição de defesa, adota a postura que faz qualquer animal com cérebro suficientemente evoluído para processar sinais de perigo dar um passo atrás. Ergue-se no terço anterior do corpo, estende o capuz, produzindo um som que os registros de campo descrevem como um grasnido baixo e contínuo, e mantém o contato visual. Um tigre adulto diante de uma cobra real em posição defensiva tem uma decisão a tomar. A cobra pode morrer de um golpe de pata se o tigre acertar corretamente a cabeça. Mas se o tigre falhar, se a cobra atingir qualquer parte do seu corpo com as presas, a quantidade de veneno inoculada pode ser suficiente para matar um animal de 200 kg em menos de 1 hora. Os tigres que sobreviveram a mordeduras de serpente venenosa exibem em estudos de campo uma aversão condicionada que os leva a evitar ativamente as serpentes no futuro. Aprendem, e o aprendido fica. Os registros de encontros documentados entre tigres e cobras reais na Índia mostram resultados variáveis. Na maioria dos casos, o tigre cede o espaço. Nos casos em que o encontro escala, o resultado depende de fatores que os pesquisadores dificilmente podem controlar ou prever: o ângulo de ataque, a velocidade de reação, a precisão do golpe. Há registros de tigres mortos por mordedura de cobra real. Há também registros de cobras reais mortas por golpe de pata de tigre. A natureza produz esses encontros sem arbitragem, sem regras claras, e o resultado é determinado pela física do momento específico. A floresta indiana que sustenta essa dinâmica entre os dois predadores mais imponentes do subcontinente tem camadas de complexidade que vão muito além dos encontros espetaculares. O gaur é o bovídeo selvagem mais grande que existe na Terra. Os machos adultos podem superar os 1000 kg e medir quase 2 metros na cernelha. Nas florestas do sul da Índia, onde as populações de gaur estão relativamente intactas, são a presa potencial mais grande que o tigre persegue com regularidade. Uma caçada bem-sucedida de gaur pode alimentar um tigre adulto por 10 dias ou mais, mas a própria caçada envolve um risco que a de cervos não tem. Um gaur adulto pode matar um tigre de um golpe de chifre ou esmagá-lo com seu peso se o ataque falhar no momento inicial. Os tigres que caçam gaur com regularidade são geralmente indivíduos adultos grandes, experientes, que aprenderam a avaliar as circunstâncias antes de se comprometer. Qual indivíduo do grupo é mais vulnerável? Qual é a posição mais vantajosa para o ataque inicial, quando o momento é o adequado? Os tigres jovens tendem a concentrar suas caçadas em presas menores até que acumulam experiência. A curva de aprendizado de caça do tigre
se estende durante os primeiros 3 ou 4 anos de vida adulta. O papel do tigre na floresta indiana vai muito além do que caça diretamente. A presença do tigre regula o comportamento dos herbívoros que são suas presas, o que tem consequências sobre a vegetação da floresta que os ecólogos conseguiram documentar, comparando zonas com presença de tigre e zonas onde o tigre foi eliminado. Nos setores onde os cervos e os bovídeos não têm predadores que os pressionem, tendem a se concentrar nas áreas de melhor pastagem e a superpastar essas zonas até degradá-las. A pressão do tigre distribui os herbívoros de maneira mais uniforme no território, porque nenhuma área de pastagem é completamente segura se há tigres ativos. O resultado é uma floresta com uma estrutura de vegetação mais heterogênea, com regeneração de árvores em zonas que de outra forma seriam permanentemente superpastadas. Retirar o tigre da floresta indiana não deixa simplesmente uma floresta sem tigres. Deixa uma floresta diferente, com uma distribuição distinta da vegetação, com zonas de pastagem degradadas e com corredores florestais sem a estrutura que o tigre, indiretamente, mantinha. Os cervos chital são o termômetro mais sensível desse sistema. Sua densidade numa reserva reflete a qualidade do habitat, a disponibilidade de água e a pressão da predação. Onde os tigres são ativos e as reservas de água estão intactas, os chital se movem em grupos de entre 20 e 100 indivíduos com uma estrutura interna que os pesquisadores descrevem como vigilância coletiva distribuída. A qualquer momento, vários indivíduos do grupo estão olhando em direções distintas, processando o ambiente com a soma de dezenas de pares de olhos e de ouvidos. Essa vigilância coletiva detecta o tigre antes do que o tigre gostaria. A maioria das aproximações do tigre termina com o alarme dos cervos antes de que a distância seja suficiente para lançar o ataque. O tigre, que investiu 20 minutos de aproximação cautelosa, tem que se retirar e recomeçar. A taxa de sucesso de 10 a 25% que mencionamos antes reflete essa realidade. A presa detecta o predador na maioria das vezes. O que os cervos não podem fazer é manter essa vigilância indefinidamente sem custo. O estado de alerta permanente consome energia, interfere com o tempo de alimentação e produz níveis de estresse fisiológico mensuráveis, que os pesquisadores caracterizaram através dos níveis de glicocorticoides no sangue e nas fezes. Os cervos que vivem em territórios de alta densidade de tigres têm cronobiologia distinta dos que vivem em territórios com baixa pressão de predação, comem em faixas horárias distintas, usam a água em momentos distintos, estruturam o grupo de maneira diferente. A presença do tigre está inscrita no comportamento de cada cervo da floresta, e esse comportamento, transmitido de geração em geração, reflete décadas de coevolução entre presa e predador. O elefante asiático merece um capítulo nessa história, embora sua relação com o tigre seja menos direta do que a do cervo. O elefante asiático é o maior animal terrestre do continente. Nas reservas do sul da Índia, as manadas de elefantes se movem pelas mesmas florestas que o tigre, usando os mesmos corredores de vegetação e as mesmas fontes de água. A relação entre ambas as espécies é geralmente de indiferença mútua. O tigre adulto tem muito poucas razões para se aproximar de um elefante adulto, e os elefantes aprenderam a identificar o tigre sem reagir a ele com o alarme que mostrariam ante, por exemplo, uma matilha de cães selvagens. Os elefantes pequenos são vulneráveis ao tigre, e há registros documentados de ataques. Mas a estrutura das manadas, onde os elefantes jovens permanecem rodeados de fêmeas adultas capazes de carregar contra qualquer ameaça com seu peso combinado, faz com que a maioria desses ataques fracasse antes de o tigre poder completá-los. O que o elefante faz à floresta é diferente do que faz o tigre, mas igualmente estrutural. O elefante modifica fisicamente a paisagem, derruba árvores, abre clareiras, escava no solo seco em busca de água durante as estações áridas, criando poços que depois usam dezenas de outras espécies. Nas florestas do sul da Índia, há evidência de que certos corredores de vegetação que conectam as reservas foram inicialmente abertos por movimentos repetidos de elefantes ao longo de séculos. Retirar o elefante da floresta indiana tem consequências que se estendem muito além da espécie em si. Os poços que escava desaparecem, as clareiras que abre se fecham,
A conectividade entre fragmentos de floresta se reduz, e o tigre, que usa esses mesmos corredores para se dispersar entre reservas, encontra seu movimento mais restrito. Os tigres precisam se dispersar. Os machos jovens que atingem a maturidade na reserva onde nasceram têm que abandonar o território da mãe e encontrar um próprio. Esse movimento, que pode cobrir centenas de quilômetros, requer corredores de vegetação que conectem as reservas com as florestas intermediárias. Quando esses corredores são interrompidos por estradas, cultivos ou assentamentos humanos, os tigres em dispersão morrem atropelados, caem em armadilhas para gado ou entram em conflito com comunidades humanas que não têm ferramentas para lidar com a situação. A conservação do tigre na Índia do século XXI não pode ser gerida apenas dentro dos limites das reservas. Requer manter funcionais os corredores que as conectam, e isso implica gerir o que ocorre no território entre as reservas, que na maioria dos casos está densamente habitado e cultivado. A pressão demográfica sobre a borda das reservas indianas é uma das tensões de conservação mais complexas que existem no mundo. A Índia tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. As comunidades que vivem nas bordas das reservas de tigre têm necessidades de terra, de água, de forragem para o gado e de madeira que entram diretamente em conflito com os requisitos do tigre. O gado que pasta perto da floresta é uma presa fácil para o tigre, que aprende a caçá-lo e se torna um problema de convivência que os guardas-parque têm que gerir caso por caso. A cobra real, em todo esse sistema, ocupa um nicho que os leigos tendem a subestimar e que os herpetólogos levam décadas tentando quantificar com maior precisão. Como predador especializado em outras serpentes, a cobra real regula as populações de serpentes venenosas de menor porte nas florestas que habita, incluindo cobras de óculos, víboras de Russell e Crites, que são as espécies responsáveis pela maioria das mordeduras fatais de serpente na Índia. A Índia registra o maior número de mortes por mordedura de serpente de qualquer país do mundo, entre 50 mil e 60 mil por ano, segundo as estimativas mais recentes. A maioria dessas mortes é causada por um grupo de 4 espécies conhecidas como o Grande Quarteto: a víbora de Russell, a víbora com escamas de serra, a cobra de óculos e o crite de bandas. A cobra real, apesar de sua reputação e de sua potência de veneno, é responsável por uma fração pequena desse total, porque suas populações são mais escassas e seu habitat se sobrepõe menos às zonas densamente habitadas. Que a cobra real controle as populações de suas presas serpentinas tem um efeito sobre as densidades dessas espécies que os pesquisadores conseguiram estimar em zonas com distintos níveis de presença de cobra real. Os dados disponíveis sugerem uma correlação negativa: mais cobras reais num setor, densidades mais baixas das serpentes de que se alimenta. O que isso significa em termos de interações humano-serpente é uma pergunta que os modelos epidemiológicos ainda estão tentando responder. A floresta indiana, vista por esse ângulo, tem uma rede de relações que conecta o tigre, o elefante, o cervo, a cobra real e as comunidades humanas de suas bordas, de uma forma que faz com que nenhuma decisão de gestão seja simples. Proteger o tigre tem consequências sobre os herbívoros que caça e sobre a vegetação da floresta. Proteger o elefante tem consequências sobre a estrutura física da paisagem. Preservar a cobra real tem consequências sobre as populações de serpentes venenosas de menor porte. E todos esses efeitos, diretos e indiretos, se propagam para as comunidades que vivem na borda da floresta de maneiras que os pesquisadores ainda estão cartografando. O que o subcontinente indiano conseguiu nas últimas 5 décadas, com a recuperação do tigre, é notável por qualquer padrão internacional de conservação. Passar de menos de 2.000 indivíduos nos anos 70 a mais de 3.300 hoje, num país com a densidade demográfica que tem a Índia, exigiu uma combinação de vontade política, financiamento sustentado e aceitação de compromissos por parte de comunidades que às vezes pagaram o custo dessa conservação na forma de ataques ao gado ou restrições de acesso à floresta. A recuperação não foi uniforme. Há reservas onde as populações de tigre estão em seus máximos históricos recentes e onde a floresta mostra todos os sinais de um ecossistema funcionando. E há setores do corredor que conecta essas reservas onde a pressão do desenvolvimento atingiu pontos que os ecólogos consideram críticos. Estradas que fragmentam o movimento, aldeias que fecham as passagens
indústrias que contaminam os riachos onde os tigres bebem. O tigre que caçou ao amanhecer na clareira da floresta de Teca leva vários dias nesse setor. As pegadas que os guardas-parque encontraram na lama perto do riacho são grandes. Um macho adulto, provavelmente de entre 5 e 7 anos, no ponto de máxima condição física. A carcaça do cervo que deixou esta manhã estará sendo trabalhada pelos abutres à medida que o dia avança. Esta noite, a mesma floresta terá outros habitantes ativos. A cobra real que vive nos afloramentos de rocha, a 1 quilômetro da clareira, sairá para caçar quando a temperatura do solo baixar o suficiente. O leopardo que passa por esse território a cada 4 ou 5 dias aparecerá em algum ponto entre a meia-noite e o amanhecer. Os cervos voltarão a se mover em direção à água com essa vigilância distribuída que os mantém vivos, temporada após temporada. E o tigre dormirá em algum ponto da floresta que só ele conhece, com o peso da caçada desta manhã no estômago, alheio às discussões sobre corredores e reservas e densidades populacionais. A floresta segue funcionando, a cadeia segue ativa, e a cobra, em algum lugar entre as raízes e as pedras do solo da floresta indiana, leva 4 metros de corpo enrolado sobre si mesmo, esperando que a escuridão chegue. A floresta indiana não faz promessas, apenas produz o que sempre produziu, a próxima geração de predadores e presas, ajustando os números ao que o território pode sustentar, sem drama e sem misericórdia, exatamente como faz há dezenas de milhões de anos. A cobra real põe entre 20 e 40 ovos por postura, uma quantidade baixa comparada com a maioria das serpentes, que podem pôr o dobro ou o triplo. A estratégia reprodutiva da cobra real privilegia a qualidade sobre a quantidade. Poucos ovos, incubação vigiada, filhotes que nascem já com veneno funcional e com um instinto de caça ativo desde o primeiro dia. Um filhote de cobra real recém-nascido pode matar uma serpente do seu próprio tamanho na primeira semana de vida. O macho de cobra real detecta a fêmea no cio através dos feromônios que ela deposita no rastro que deixa ao se deslocar. Na época de reprodução, o macho segue esse rastro com a língua bifurcada que coleta moléculas do solo e as deposita no órgão de Jacobson, no palato, onde são processadas como sinais químicos. O sistema olfativo da cobra real opera com uma precisão que os estudos de campo equiparam ao olfato de certos mamíferos com cérebros muito maiores. Quando 2 machos detectam a mesma fêmea e se encontram no mesmo território, o combate ritual que se segue tem uma coreografia que se repete com poucas variações. Ambos se elevam em paralelo, com os corpos na vertical, até 1 metro de altura, e cada um tenta pressionar a cabeça do outro em direção ao chão. O que consegue empurrar a cabeça do oponente para baixo durante tempo suficiente, vence. O perdedor se retira. Nenhum morde o outro. O veneno fica em reserva para as presas. Essa restrição no uso da arma mais letal que tem a cobra real durante os combates intraespecíficos é um fenômeno que os etólogos analisaram em várias espécies de serpentes venenosas e que tem uma explicação que a seleção natural produz sem que ninguém a tenha calculado. Matar ou lesionar gravemente um oponente da mesma espécie tem um custo genético para a população. Os machos que mordem outros machos nos combates perdem veneno, se arriscam a ser mordidos eles também, e podem eliminar um indivíduo que, em outras circunstâncias, poderia ter contribuído para o acervo genético da próxima geração. Os machos que resolvem os conflitos por dominância sem veneno têm melhor balanço reprodutivo a longo prazo. A seleção natural não projeta o comportamento, filtra-o, e o que resta depois do filtro, no caso dos combates de cobra real, é o combate ritual sem mordedura. A floresta indiana que abriga a cobra real e o tigre tem uma complexidade hidrológica que poucas pessoas que não a percorreram durante a estação seca entendem por completo. A água não está uniformemente distribuída. Há rios permanentes e riachos sazonais, lagoas que duram o ano todo e poços naturais que em maio e junho são o único ponto de água em quilômetros. Essa distribuição irregular da água concentra toda a fauna da floresta nos pontos onde a água persiste. Os pontos de água são os lugares onde a floresta se torna legível. Durante o dia mais seco de abril, junto a uma lagoa que mantém água o ano todo, pode-se registrar em poucas horas cervos de múltiplas espécies, javalis, macacos langures, pavões reais e, em algum momento do amanhecer ou do entardecer,
a presença mais cautelosa do leopardo ou do tigre, que precisam beber tanto quanto suas presas e que sabem que nos pontos de água a vigilância dos herbívoros é máxima. Os macacos langures merecem uma menção especial nesse sistema de vigilância distribuída. Os langures têm uma visão a partir das copas das árvores que nenhum animal do solo pode igualar. Quando detectam um tigre ou um leopardo, produzem um chamado de alarme específico para predadores terrestres, que é diferente do chamado para predadores aéreos e diferente do chamado de alarme geral. Esse chamado é entendido pelos cervos do chão, que respondem a ele com a mesma urgência com que responderiam ao seu próprio sinal de alarme. O langur funciona como um sistema de alarme comunal para a floresta. Os cervos que pastavam embaixo de uma árvore com langures têm vários segundos de vantagem sobre os cervos que pastavam numa clareira sem eles. Esses segundos podem ser suficientes para se afastar da zona de ataque do tigre. O tigre sabe disso. Os estudos de comportamento de caça do tigre mostram que os indivíduos que caçam em territórios com alta densidade de langures ajustam sua aproximação para tentar se manter fora do campo visual das árvores ocupadas. A pressão evolutiva do tigre sobre os langures produziu langures que vigiam melhor, e a pressão dos langures sobre o tigre produziu tigres que caçam com maior cuidado. A coevolução entre predador e presa não ocorre em um único sentido. Os pavões reais também participam desse sistema de alarme. Seu chamado de alarme ante grandes predadores terrestres é diferente do seu chamado cotidiano, e os cervos e outros herbívoros que compartilham o habitat o reconhecem e reagem. O pavão, cuja aparência não sugere imediatamente o papel de sentinela, tem uma visão apurada e uma posição no chão que lhe permite detectar o tigre em condições de luz baixa que os langures nas copas processariam pior. A floresta indiana tem múltiplas camadas de detecção que trabalham em paralelo. Cada espécie com sentidos distintos, com posições distintas no habitat e com sinais distintos, contribui para o sistema de informação coletiva que mantém os herbívoros vivos a maior parte do tempo. O tigre, com uma taxa de sucesso de caça que raramente supera os 25%, é a prova de que esse sistema funciona razoavelmente bem. As reservas de tigre do sul da Índia, Bandipur, Nagarholi, Mudumalai, formam um complexo que os ecólogos consideram um dos ecossistemas mais intactos que restam no subcontinente. A conectividade entre essas reservas, através de corredores que atravessam terrenos de uso misto, permite o movimento de tigres, elefantes e leopardos entre as distintas áreas protegidas. Essa conectividade é a que mantém a viabilidade genética das populações. Sem troca de indivíduos entre reservas, as populações se consanguinizam e perdem resiliência ante doenças e mudanças ambientais. As decisões que se tomam nos próximos 20 anos sobre esses corredores, sobre as estradas que os atravessam, sobre o tipo de desenvolvimento que se permite nas zonas de amortecimento, determinarão se a recuperação do tigre indiano das últimas 5 décadas se consolida ou começa a reverter. A biologia do tigre produz animais que podem viver 15 anos, que podem se reproduzir com regularidade em condições favoráveis e que podem recolonizar territórios dos quais foram expulsos se as condições mudarem. A capacidade de recuperação está lá. O que determina se ela se ativa é o que ocorre fora das reservas. O subcontinente indiano tem algo que poucos países do tamanho e da densidade demográfica da Índia possuem: uma tradição legal e cultural de proteção da vida selvagem que vem de antes do movimento de conservação moderno. A ideia de que certos animais têm um status especial que os coloca fora da caça ordinária tem raízes na cultura indiana que remontam séculos antes de haver leis formais de conservação. Essa tradição não impediu a caça furtiva, nem a perda de habitat, mas produziu uma base social para a conservação que, em outros países, levou décadas a mais para se desenvolver. O tigre de Bengala, que foi à beira da extinção em menos de uma geração humana e que retornou em números que há 50 anos teriam parecido impossíveis, é o argumento mais visível dessa tradição e do que ela pode produzir quando acompanhada de recursos e de vontade política. A cobra real, que ninguém colocou num cartaz de conservação nem transformou em símbolo de nenhuma campanha, faz sua parte em silêncio. Regula o que regula, caça o que caça, constrói o ninho que ninguém lhe pediu para construir, cuida dos ovos durante 2 meses e depois se afasta antes de eles eclodirem porque seu instinto de predação
Não distingue entre uma serpente presa e uma serpente própria. A floresta os contém a ambos, ao tigre que o mundo conhece e à cobra que o mundo teme. E entre eles, nos estratos da floresta úmida, onde a luz chega filtrada e verde, nos riachos onde os cervos bebem com as orelhas viradas para as árvores, nos afloramentos de rocha, onde os macacos langures vigiam de cima, o sistema continua produzindo o que sempre produziu: vida, densa, intrincada, sem piedade e sem pausa. O tigre desta manhã dorme agora em algum lugar entre as árvores. A cobra desta noite ainda está enrolada, esperando que a temperatura baixe. Os cervos estão na clareira, onde sempre estão ao meio-dia, comendo com a vigilância distribuída ativa, com vários deles olhando em todo momento em todas as direções. A floresta segue, com suas próprias regras, com seu ritmo que não responde ao nosso, com seus equilíbrios que levam milhões de anos se ajustando e que continuarão se ajustando muito depois de os debates sobre corredores e reservas e densidades terem encontrado suas respostas ou terem sido substituídos por perguntas que ainda não sabemos fazer. A Índia tem essa floresta. A questão é, por quanto tempo mais a terá?